E aí, pessoal, tudo jóia? Senhor Jesus abençoe nós todos aí. Vamos finalizar aqui as aulas de soluções, as aulas, né, de soluções, tá jóia? Mais uma vez, canal professor Miguel Kim, que inscreva aí, dá uma força aí, pessoal, vamos lá, tá bom? Aqui tá o contato meu aqui, ó, né? Fala o que você quer que eu grave para você. E hoje a gente vai encerrar o assunto de soluções, respondendo a pergunta, o que é titulação? Importantíssimo, né, pessoal? Tá? Então, é a mistura de solutos diferentes aqui. Ah, mas já vi essa aula. Não, solutos diferentes que tem reação química agora, né? Chamada de titulação, tá joia? A ideia é simples, né, pessoal? Tá? Chamada de titulometria ou titulação. É uma operação aí, normalmente, que a gente realiza em laboratório, porque sala de aula fica um pouco difícil, mas não impossível, né? Como eu já fiz aqui na sala de aula, vocês estão vendo o GIF aqui do lado, tá bom? Então, você vai ter uma solução padrão e você vai determinar a concentração de uma solução desconhecida, que é chamado de problema, né? Então, a solução padrão, ou titulante, né? É a solução que você conhece a concentração, ela vai ser gotejada, gota a gota, né? Em cima da solução problema, onde você já vai ter adicionado o indicador de pH, que vai indicar a mudança de cor, beleza? Tá joia? E aí você faz alguns cálculos aí que a gente vai estudar aqui agora, ok? Bom, turma, aqui é o exercício da FUVEST, né? Que ele fala aqui que é, do vinagre, né? Então vamos lá. Né? Então falou, vinagre é uma solução que tem 6% em massa de ácido acético e tal, para determinar a concentração desse ácido, né? Pode fazer a titulação com uma solução padrão de NaOH, hidróxido de sódio, né? Hidróxido de sódio. E usar 10 ml de vinagre, né? E uma bureta de 25 ml. Então, olha lá, qual a concentração mol por litro de solução de NaOH mais apropriada? Bom, turma, então vamos usar essa relação, né? Tá certo? Concentração mol por litro vezes massa molar igual a 1000 vezes D vezes T, que é a densidade vezes o título. A gente substitui aqui e a gente acha a concentração aqui do vinagre, né? Então, a concentração do vinagre aqui é 1 mol por litro. É próxima da água, né, pessoal? Porque ele é 5%, basicamente, né? Falou 6, mas é basicamente 5%, o resto é água, né? Tá bom? Então, 1 mol de ácido por litro de vinagre, ok? Agora é o seguinte, em 0,01 litro, ó, porque é 10 ml aqui, ó, você tem 10 ml. Aqui é a concentração mol por litro. Tá? Então, 1 mol por litro, então em 10 ml, passa para litros, 0,01 litros, né, divide por 1000, você vai ter quantos mols do ácido aí? Né? 0,01 mol de ácido acético, né, etanóico, tá bom? Bom, pessoal, agora a equação, ácido mais base dá sal mais água, né? Então, ácido acético, etanóico, né? Mais hidróxido de sódio vai dar o sal mais água. CH3CCOO, Na mais água, beleza? E veja que a proporção é 1 para 1. Se a proporção é 1 para 1, o 0,01 mol do ácido neutraliza 0,01 mol da base, tá certo? E daí você pode usar a fórmula, concentração mol por litro da base, né? É a quantidade em mol dela, aqui, ó, certo? Pelo volume em litros. Qual que é o volume, professor? O volume, pessoal, falou que você usou 10 ml de vinagre, é uma bureta de 25 ml. Então, suponho que você gastou os 25 ml aí, né, de NaOH, tá certo? Né? A bureta é de 25, então suponho que você gastou os 25 ml de NaOH. Lembra que é mol por litro, você tem que passar ml para litro, divide por 1000. Fazendo a conta aqui, a concentração de NaOH é 0,4 mol por litro. Turma, só um detalhe importante aqui, né? Esse tipo de exercício aqui, normalmente, a gente faz a titulação para você determinar a porcentagem de vinagre, a porcentagem de ácido no vinagre, certo? Até foi uma questão que caiu, aqui, ó, uma questão do Enem, né? Questão do Enem. Se você ler a questão com calma aqui, ó, vou pôr meu óculos aqui para ver também, olha lá. Então, aqui o texto fala aí da análise aí, tá, do comprimido, ó, que obteve a massa do comprimido, né? A medição da densidade do comprimido, a verificação de pH, tá certo? Determinação da temperatura e titulação com solução aquosa de NaOH. Aí falou que o teste que permitiu reprovar o lote de analgésico foi, o turma, se você, né, tivesse alguma aula do laboratório, né? Se você tivesse alguma aula do laboratório, de cara você marcava a titulação. Só de ler aqui, você sabe que a titulação determina a concentração, né? Concentração de substâncias que você não conhece, né? Tá certo? Porcentagem, assim por diante, tá bom? Beleza, tá? Bora? Então, nós temos aqui um outro exercício. Presta atenção nesse exercício aqui, pessoal, que vai ser a tônica, tá? Então, você tem, ó, 50 ml de ácido sulfúrico, H2SO4, 0 mol por litro. Aí você misturou com 50 ml de NaOH, 0,4 mol por litro, hidróxido de sódio, né? E quer saber qual que é a concentração do ácido ou da base remanescente. O que é remanescente, pessoal? Remanescente é que sobra, né? Então, é que está em excesso, tá?
Isso aí tem que ser verificado. Então, o primeiro passo, essa é a tônica. O primeiro passo é a tônica, tá bom? Você calcula a quantidade em mol de cada solução. Olha lá, ó, 0,4 mol por litro é a base, certo? Tá? Olha lá, e 0,05 litros, né? Porque é 50 ml que você tem, né? A concentração é 0,1 mol por litro. Ah, desculpa. A concentração dela é 0,4 mol por litro aqui, ó. O volume dela é 50. Então, 0,05 litros. Divide por 1.000, quantos mols você vai ter? Esse valor. Mesma coisa você faz para o ácido aqui, ó. Tá joia? Exercício em que a reação química, pessoal, geralmente é ácido mais base. Então, você faz sempre esse cálculo da quantidade em mol aí, sempre que possível no começo, tá bom? Olha lá, 0,1 mol por litro é a concentração do ácido sulfúrico, você tem 50 também, então 0,05 litros com a quantidade em mol. Então, você está com as quantidades em mols aqui de cada um. Para quê, professor? Para a gente colocar na equação, né, pessoal? Aí o segundo passo é verificar aqui, através da equação, esse excesso, essa quantidade remanescente. Gente, aqui eu aconselho você dar uma voltadinha no canal aí e procurar a aula, né? Aula ácido mais base, sal mais água, tá certo? Tá? Você pode dar uma revisão, uma revisada também em ácidos diarrênios e bases diarrênios, tá? Depois você vai em ácido mais base, sal mais água, para você praticar essa equação aqui, que não vou entrar em detalhes, tá bom? Então a equação está aqui, balanceada, belezinha. Olha lá, 1 mol de H2SO4 neutraliza 2, né? 2 de NaOH, beleza? Isso é a equação que disse, que é importante para nós. Aí nós temos lá que a gente calculou, né? Agora a gente vai calcular, né? A gente voltou aqui, vamos dar uma voltadinha para você ver. Olha lá, você calculou 0,02 mol de NaOH e 0,005 de H2SO4. Coloquei aqui, ó. Coloquei aqui de baixo. E aí, turma, a equação nos disse que 1 reage com 2 aqui, ó. 1 mol de H2SO4 reage com 2 de NaOH. Será que 0,005 reage com 0,02? Então, né, gente? Então, vamos lá. Ó, 1 reage com 2 ou 2 reage com a metade, ó. O 2 reage com a metade. Então, 0,02 reage com a metade dele. Vai dar 0,01 aqui. Olha lá. O melhor é você colocar um X no dado do problema, viu, pessoal? Tá? Se você tiver dúvida, volta na aula de estequiometria. Volta lá na aula de estequiometria que a gente treina isso, tá bom? Então, vou colocar um X no dado do problema. O dado são esses dois aqui, ó. Esse aqui é da equação, a equação que manda. Então, vou colocar um X no lugar desse 0,02. Ah, professor, não podia ser aqui? Podia, tá? Mas vou colocar aqui no lugar do 0,02. Eu vou calcular aqui, ó. Se esse X for menor do que o 0,02, é porque está sobrando aqui. É lógico, né, gente? Por exemplo, se der 0,01, então, se eu tenho 0,02 aqui, está sobrando, certo? Então, vamos. Aí, calculando, então, o valor de X, ó, eu descobri que no lugar do 0,02, 0,01 mol reage. Então, o resto está em excesso. O que é o resto? 0,02 menos 0,01 que reage, sobrou 0,01 que está sobrando. Então, do 0,02, 0,01 reage e o outro 0,01 está remanescente, sobra, beleza? Onde que sobra? No volume final, né, pessoal? Lembrar que o volume final aqui é a soma dos dois, que dá 100. Ó. Bora? Então, o reagente limitante é o H2SO4 e o excesso é o NaOH, né? Certo? Tranquilo aqui? Mas dá para você ver pela própria equação, né, gente? Ó, olha a lógica, ó. Se 1 reage com 2, certo? Ou 2 reage com 1, 0,02 reage com a metade aqui, né? Que é 0,01. Só que você não está em 0,01. Né? Então, 1 reage com o dobro. Ó, 1 reage com 2, que é o dobro. Então, 0,05 reage com o dobro dele aqui. Ó. Então, 0,05 vezes 2 vai dar 0,01. O resto sobra. Se você não percebeu, coloca o X no dado do problema, igual a gente fez aqui, não tem erro. Vou fazer mais um para você ver, para você treinar? A ideia é a mesma, com a concentração da base remanescente, né? Olha lá, que é o terceiro passo, né? Mas não, desculpa, é o mesmo exercício, né? Que agora é a concentração da base remanescente, ou do ácido, né? Então, veja. Então, o cálculo aqui, concentração mol por litro, é a base que está em excesso, a gente acabou de ver ali. Então, concentração dela, né? Concentração dela é 0,01 mol, que está em excesso, sobrou, né? O volume, a soma, né? Porque está, o excesso, essa quantidade de remanescente está no volume final. Então, você tem que colocar aqui o volume final, né? Que é 50 ml por 50 ml, passa para litros, tá certo? Então, vai dar 0,1 litro aqui. Resolvendo, concentração de NaOH 0,1 mol por litro, tá? Agora sim, outro exercício, né? Aí, tá certo? Quer saber a concentração mol por litro da base, do ácido e do sal na solução final. Então vamos, mesma ideia. 600 ml de solução de hidróxido de cálcio, 0,2 mol por litro, e 400 de HNO3, ácido nítrico, né, 0,5 mol por litro. Faz a mesma novela, olha lá. 0,2 mol por litro, olha lá, tá certo?
né? 0,2 mol por litro de hidróxido de cálcio, tranquilo? Você tem 600 ml dele aqui, ó. Então, 0,6 litros. Quantos mol você vai ter? Calculou. Outra mesma coisa, lá, ó, meio mol por litro, 0,5 mol por litro de HNO3, você tem quanto dele? Você tem 400 ml dele, que dá 0,4 litros. Sempre passa sempre para litros, gente. Na dúvida, trabalha em litros, tá bom? Deu 0,2 mol por litro. Então, você tem essa quantidade de mol dos dois. Agora, o segundo passo é a equação, pessoal. Então, faz o que eu falei aqui no vídeo, né? Volta um pouco, para você treinar um pouco essa equação aí, esse balanceamento aí. Então, nós temos aqui, vamos lá. A equação diz que 2HNO3 reage com 1 de CaOH2. Então, 2 mol de ácido nítrico reage com 1 mol de hidróxido de cálcio. A equação falou. Então, você tem que partir disso. Aí nós calculamos isso aqui já para trás aí, um pouquinho antes, tá? E aí, turma, se 2 reage com 1, reage com a metade, certo? 0,2 vai reagir com a metade aqui, né? Que vai dar 0,1, não é isso? Ó, 2 reage com 1, a equação disse. Então, 0,2 reage com a metade aqui, tá? Se você tem dúvida, faz isso, coloca o X no dado do problema, aqui, ó. Coloquei o X no lugar do 0,12. Ó, professor, não pode ser aqui do lado de cá? Pode. Aliás, tem que fazer nos dois, né? Eu já estou indo onde vai sobrar mesmo, tá bom? Mas como é que eu sei? Não tem jeito. Você tem que fazer. Coloca o X aqui, você vai ver que o X aqui é maior que o dado, aí não tem jeito, não está sobrando. Aí coloquei o X aqui, vou calcular agora. Olha lá. Calculei, ó, tá vendo? Ó, deu 0,1 mol de CaOH2 que reage. Então, desse 0,12, ó, desse 0,12, apenas 0,1 reage. Olha lá. 2 para 1, 0,2 aqui é 0,1. Então, o resto aqui sobra. Então, 0,12 menos 0,1 sobrou 0,02 remanescente. Está sobrando lá. Beleza? Bora? Aí lembrar que o volume, então, esse aqui é o limitante, né? E quem tem excesso é esse, beleza? Bom, turma, o volume final é 1 litro, não pode esquecer, né? Porque esse excesso está, o excesso está no volume final, ok? Vamos lá? Então, vamos aplicar aqui, então, o terceiro passo, né, pessoal? Desculpa. Então, nós temos aqui a equação, 2 mol, neutraliza o mol desse, que produz o mol desse, mais 2 de água. A equação, leitura da equação. Leitura estequiométrica e mol da equação, beleza? Bom, olha lá, os dados que nós calculamos 0,2, né? Volta aqui um pouquinho para você lembrar, aqui, ó. Então, vou trabalhar com o reagente limitante aqui, que é o 0,2. Ah, não posso trabalhar com esse, professor? Com esse não, porque esse aqui está sobrando. Você pode trabalhar com 0,1 aqui, que reage, aí tudo bem. Vamos trabalhar com o limitante aqui. Então, volta lá. Então, 0,2 vai reagir com quanto aqui, vai formar quanto e quanto. Só fazer a conta, né, pessoal? Né? Você lembrar que todo ácido reagiu, né, gente? Então, todo ácido reagiu, ele foi consumido, né? Então, não tem como você determinar a concentração dele, que todo ele reagiu, tá joia? Então, vamos lá. 2 está para 1, 0,2 está para quanto aqui? 0,1, né? Que a gente até já fez ali atrás, tá joia? Então, vai sobrar, ó, 0,12 menos 0,1, volta um pouquinho, vai sobrar 0,02, né, de CaOH2 na solução final, que é 1 litro, né? Aí você calcula aqui, ó lá, né? Aqui, isso aqui é 1, pessoal. Se você achou 0,1 aqui é 1 para 1. Então, aqui é 0,1 também. E a água aqui é o dobro, né? Que é 2 a 1, ó. 2 para 1, para 1 para 2. Eu obedeci essa proporção. Então, aqui é 0,1. Então, aqui é a metade. Aqui é o mesmo valor da metade, que foi daqui. E aqui é o dobro, que é a água, né? Beleza? Ótimo. Então, agora vamos calcular o quê? O que está remanescente, o que está sobrando, né, pessoal? Então, quem está sobrando é quem? Ó, olha aí para você ver. Quem está sobrando, volta um pouquinho, é o CaOH2, que sobrou um pouquinho dele, né? Tá certo? Só que aí está pedindo para você calcular a concentração da base e do sal também, né, gente? Vamos calcular da base primeiro, vai. Então, da base aqui, pessoal, ó, é o que está sobrando, que é o 0,02, né? Dividido por 1 litro, que é no volume final. Então, aqui a concentração da base, beleza. Do sal, você tem 0,1 mol por 1 litro. 1 litro é o volume da solução final, tá bom? Então, tá aí. Correto? Bom, meninos, é o seguinte, então você percebeu? Ah, professor, e a concentração do ácido? A concentração do ácido acabou. Ele foi o limitante. Ele foi todo consumido na reação química, tá? Beleza? Gente, toma uma voltadinha que é muito importante isso aí. Bom, aqui, meninos, ó, você pausa o vídeo e resolva, né? Aí, ó. Você vai pausando o vídeo resolvendo. É a mesma tônica, mesma novela, né? Tá joia? Isso aqui foi calculado já anteriormente, né? E aí você vai ver, né? Então, calculou o volume em litros, né, pessoal? Você tem a concentração do ácido, que é 1,15 agora, quantidade de mol que você calculou é 0,6, multiplica em cruz aqui, você vai achar que o volume em litros do H2SO4 utilizado na titulação. Ok, pessoal? Uma aula importantíssima, muito legal aí, tá certo? Fica de olho, um abraço para todos. Fui, qualquer coisa estou por aqui. Valeu!